Olá, galera, boa tarde, tudo bem? Hoje vamos estudar a parte de pontuação, um pouco da parte aí teórica, e depois faremos os exercícios. Só ver aqui rapidinho. Então, nós temos pontuação. Sinais de pontuação são recursos prosódicos que conferem às orações ritmo, entoação e pausa, bem como indicam limites sintáticos e unidade de sentido. Na escrita, substitui em parte o papel desempenhado pelos gestos na fala, garantindo coesão, coerência e boa compreensão da informação transmitida. Confira abaixo os 10 sinais de pontuação utilizados na língua, nossa língua, assim como as situações em que devem ser empregados, seguidas de exemplos. Então, primeiramente, falar sobre a coesão e coerência que está aí no primeiro parágrafo. Ele cita, né, somente os nomes. Então, falando a respeito da coesão, coesão é organização. Então, o que vai envolver essa organização? Envolve toda a parte, né, da morfologia. Então, a gente tem o estudo a parte das classes gramaticais, né? Então, temos as classes gramaticais, então temos essa organização textual que todo texto vai pedir, essa parte de colocarmos a acentuação, a pontuação, tudo isso é a organização do texto. Então, um texto escrito, no caso, uma redação, se ela não tiver coesão, ela não tem ali uma organização, ela não ganha uma boa compreensão da informação que vai ser lida por esse corretor. E na parte lá da coerência, é realmente o que vai estar escrito, se é de acordo com a temática pedida, se tem progressão textual, se tem progressão temática, se segue também a tipologia, tudo isso é coerência. Então, por exemplo, um tema que você tenha que escrever sobre a inteligência artificial, por exemplo, e aí você começa muito bem escrevendo sobre a inteligência artificial, e aí você muda, você começa a escrever sobre outro tema. Então, primeiramente, que você não segue a temática, você não segue a progressão do tema, perdendo ali e tornando o seu texto, né, incoerente. Uma outra coisa também, um outro ponto, é em relação à tipologia textual. Então, a tipologia textual é exatamente seguir o que pede no texto. Então, você faz uma redação em que você tem que dissertar, né? Uma redação que seja dissertativa argumentativa, e você traz uma dissertação expositiva. Então, você só coloca informações, o texto ele também perde a sua lógica, perde, né, essa coerência e se torna incoerente. A mesma coisa falando a respeito de algo que a gente esteja construindo, né, numa pontuação, por exemplo. Você escreve, em nenhum momento você traz vírgula, ou traz pontuação, ou traz o ponto e vírgula, e aí você erra. Por quê? Todos esses sinais de pontuação, que são 10, como ele cita, vão trazer esse texto, o ritmo, a entoação, que é essa forma de você colocar a sua voz, de você fazer realmente essa pausa na sua leitura, e indicar também todos esses gestos, né, que representam na fala. E aí a gente tem os seguintes. Ponto, né? O ponto final aí pode ser utilizado para indicar o final de uma frase declarativa, separar período, abreviar palavras. Então, quando ele traz que indica o final de uma frase declarativa, é aquilo que está declarando algo sobre alguma coisa. Acho que Pedro está gostando de você. Acho que Pedro, então, uma frase declarativa, uma declaração a respeito de Pedro gostar de alguém, estar gostando de alguém. Então, você tem que trazer ali o ponto final, até por conta do fechamento ali. Separar períodos. Ela vai estudar mais tempo, ainda é cedo. Perceba que você tem vai estudar, que é a locução verbal, e você tem o que é um outro verbo. Vai estudar, que é a locução verbal, no primeiro período, e depois o no outro período. Então, você também precisa trazer esses pontos finais. Percebendo que lá no seu texto, quando você fizer, você vai trazer o quê? Você vai trazer trechos curtos. Então, muita gente erra numa redação, por exemplo, que fazem trechos muito longos, né? O que faz errar, o que faz perder décimos. Então, tem que tomar cuidado. Abreviar palavras. Você tem um V ponto lá na parte dos pronomes de tratamento.
e aí você coloca excelência, com esse azinho lá em cima. Então, você consegue trazer o pronome de tratamento, sendo abreviado e trazendo os pontos finais. Outra parte aí que temos, outro tipo de pontuação, são os 2 pontos. Em quais momentos nós devemos utilizar? Deve ser utilizado com as seguintes finalidades. Iniciar a fala de personagens. Então, para iniciar a fala de alguém, ela gritou, vai embora. Ela gritou, vai embora. Então, perceba que você utilizou mais ali, você utiliza os 2 pontos, e depois você ainda tem o travessão e o ponto de exclamação. Então, todas as indicações para percebermos ali o quão necessário é o uso das pontuações. Anteceder apostos, orações apositivas, enumeração, sequência de palavras que explicam ou resumem ideias anteriores. Então, a gente vai usar 2 pontos. Sempre que falarmos sobre aposto, existem vários tipos, mas o que mais cai em concurso é o aposto explicativo. Então, por exemplo, Gabriela, vírgula, professora de português, vírgula, mora no Rio de Janeiro. Então, você tem o quê? O que está no meio sobre eu ser professora de português e redação é justamente esse aposto, essa informação a mais sobre quem eu sou. Gabriela, professora de português e redação, então explica sobre quem eu sou. Então, você tem justamente aí essa ideia de um aposto explicativo. Quando ela traz ali enumeração ou sequência de palavras, enumerar algo, né, que você precisa realmente trazer os 2 pontos para depois você enumerar. E sequência de palavras. Anteceder citação direta, então você tem 2 pontos também. Perceba que essa citação direta aí é sobre Platão e o que ele disse. Então, por isso também a gente tem que colocar as aspas, porque não foi eu quem construí, nem vocês, não foi eu quem disse, mas sim Platão. Então, além desses 2 pontos, para anteceder essa citação direta, você também tem que atentar para o uso das aspas. Reticências. Usa-se para indicar dúvidas ou hesitação, né? Hesitação, que é uma dúvida também. Sabe, preciso confessar uma coisa. Então, abre ali para o discurso, né? Para quem vai falar. Naquela viagem, gastei todas as minhas economias. Então, você tem ali essa ideia de dúvida. Sabe? Então, a pessoa está hesitando ali, está titubeando, né? Interromper uma frase incompleta de forma sintática. Então, houve uma interrupção por uma frase que poderia ser estendida, mas de forma sintática, houve essa frase incompleta. Talvez, se você pedisse com um jeitinho, o que aconteceria? Né? Então, temos aí essa interrupção. Concluir uma frase gramaticalmente incompleta com a intenção de estender a reflexão. Pedofilia, estupros, assassinatos, pessoas sem ter onde morar, escândalos ligados à corrupção. Assim caminha a humanidade, ou seja, a gente sabe aí que só tem coisas ruins. Pedofilia, estupro, assassinato, pessoas sem ter onde morar, escândalo, tudo que está, né, ligado ali à corrupção. Então, a gente tem várias ideias, várias ideias que estão, de certa forma, incompletas, mas nós entendemos que passa de uma reflexão para quem está lendo. Suprimir palavra em uma transcrição. O Cristo não pediu muita coisa, então você tem ali essa ideia de algo que é transcrito, ele só pediu que nós amássemos uns aos outros, de Chico Xavier. Parênteses são usados para isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo, datas e também podem substituir a vírgula ou travessão. Então, existem essas possibilidades. Rosa Luxemburgo nasceu em Zamość, numa linda tarde primaveril, parênteses, meu caçula era um bebê nessa época. Então, tem um caráter ali que é explicativo. É uma ideia de explicar sobre algo. Ele veio nos visitar pela última vez. Então, você entende ali que não é só essa ideia de isolar, mas sim de intercalar algo que explica, né? Que traz também uma certa ênfase. Ponto de exclamação, em quais situações a gente pode utilizar? Após vocativo. Juliana, bom dia. Né? Então, você tem ali a vírgula e depois tem um ponto de exclamação. E aí, gente, o vocativo é algo que cai muito nas provas e a gente percebe e tem que entender que o vocativo é diferente do aposto.
Por causa de quê, né? O vocativo ele serve ali para chamar, interpelar algo ou alguém. E também no sentido de interlocução, de diálogo. Mamãe, vem aqui, a comida está pronta, então você está chamando, está interpelando. Tem um sentido também da interlocução. Juliana, bom dia, né? Final de frase imperativa, fuja, corra. Então, a frase imperativa ela não serve somente para ordem, mas ela pode servir para conselho, pode servir para pedido, advertência. Então, existem possibilidades. Após interjeição, ufa, graças a Deus. Então, a interjeição ela tem esse sentido de emoção, sentido de expressar uma emoção, uma lástima, uma tranquilidade, né, de algo que aconteceu, ou seja, ufa, uma dor. Então, ela expressa diversos tipos de emoções, sentimentos. Não cai muito em provas, quase não aparece, né? Mas é necessário também entender. Após palavras ou frases de caráter emotivo, que lástima. Pontos de interrogação, quando utilizarmos, né, em perguntas diretas, quando você chegou, onde você mora, onde você vai. Então, perceba aí que são perguntas diretas. Também a gente pode utilizar junto com ponto de exclamação para enfatizar algum enunciado. Não acredito, é sério? Então, perceba aí que tanto o ponto de interrogação quanto de exclamação ficaram juntos, para que a gente tivesse mais uma ênfase ali ao que foi passado, né? Então, a gente consegue entender dessa forma. Vírgula. A vírgula, né, existem várias funções para ela. Então, a vírgula, gente, não é aquilo que a gente estuda na escola, em que lá no ensino fundamental a professora dizia: a vírgula vai ser usada quando você respirar. Isso aí não tem nada a ver, né? Você tem que saber que a vírgula ela serve para várias funções, e as funções estão aqui. Então, tem que entender o uso realmente delas e colocar em prática através de exercícios. Então, quais são as situações em que a gente deve utilizar a vírgula? Separar vocativo. Marília vai à padaria comprar pães para o lanche. Você tem um sentido ali do que eu já acabei de falar, de chamar, de interpelar algo ou alguém, nesse sentido de interlocução, de um diálogo. Separar posto. Camila, minha filha caçula, presenteou-me com este relógio. Perceba que vocês conseguem entender que Camila presenteou-me com este relógio. Então, todo mundo consegue entender dessa forma. Mas quando você percebe ali que tem minha filha caçula, entre vírgulas, esse aposto explica quem é Camila. Então, Camila, minha filha caçula é o aposto. E esse aposto é explicativo. Por isso que devem ser colocadas as vírgulas, antes e depois. Separar adjunto adverbial antecipado ou intercalado. Então, esse adjunto adverbial, quando ele antecipa, ele vai lá para frente. Então, por exemplo, ontem, vírgula, fui à praia. Você trouxe esse adjunto adverbial para frente, então ele se torna antecipado. Por quê? Porque o adjunto adverbial é algo que, em sua ordem direta, ele tem que ficar no final. Mas quando ele vem para o início ou ele fica ali intercalado, obrigatoriamente nós temos que utilizar as vírgulas. Os políticos, muitas vezes, visam somente os próprios interesses. Então, as vírgulas intercaladas para mostrar que é um adjunto adverbial. Separar elementos de uma enumeração. Está enumerando quais são os bolos prediletos, né? Então, meus bolos prediletos são de chocolate, coco, doce de leite e nata com morangos. Então, a pessoa ali, ela traz essa enumeração. Isolar a expressão explicativa, né? Então, você tem a ideia do ou melhor, que está entre vírgulas. Faça um bolo de chocolate, ou melhor, de chocolate e morangos. Então, trouxe nessa ideia de também alçar, além de explicar. Separar a conjunção intercalada. Então, o lugar da conjunção de uma forma mais direta, né, na maioria dos autores, vai ser no início. Mas aqui ele coloca no meio. A partir do momento que você traz a conjunção no meio, você tem que intercalar por meio de vírgulas. Os deputados não explicaram, porém, o porquê de tantas faltas. Os deputados não explicaram, contudo, né? Então, você traz ali uma ideia adversativa, mas de forma intercalada. Separar complemento pleonástico antecipado. Então, esse complemento pleonástico, a gente vai falar de pleonasmo no sentido de repetição, só que ele está o quê? Antecipado. E aí, perceba,
Havia no rosto dela ódio, ira, uma raiva que não possuía justificativa. Então, trouxe a vírgula depois de ódio e depois de ira. Perceba que ódio, ira e raiva são sinônimos. Por isso que a gente vai falar aqui ao pleonasmo. Pleonasmo antecipado, esse sentido de repetição. Isolar o nome do lugar na indicação de datas. Então, o lugar é São Paulo, precisa ter a vírgula aí. Separar termo coordenado assindético. Gente, assindético, percebam que tem o A na frente. Então, não tem síndeto, não tem conjunção. Sindético é que tem síndeto, é que apresenta conjunção. Vim, vi, venci. Não tem nenhuma conjunção ali, nenhum conector. Por isso que a gente tem que colocar as vírgulas somente. Marcar a omissão de um termo. Maria gosta de praticar esportes e eu de comer. Então, houve uma omissão aí do verbo gostar. Perceba aí que ele foi omitido, ele foi retirado. Porque você sabe que, para que não tivesse ali a repetição, ele omitiu. Maria gosta de praticar esportes e gosta de comer? Não. Colocou as vírgulas, marcou essa omissão. Antes da conjunção em casos como temos abaixo. Quando as orações coordenadas possuem sujeitos diferentes. Os políticos estão cada vez mais ricos e seus eleitores cada vez mais pobres. Colocou as vírgulas, depois de ricos, depois de eleitores. Perceba que são sujeitos diferentes. Você tem políticos como um sujeito, eleitores como outro sujeito. Então, se você tem políticos e eleitores, o que vai marcar de forma mais correta, mais aceitável, vai ser justamente utilizar as vírgulas, tá? Não é obrigatório, mas é importante saber e colocar numa prova em que tenha como predominância o uso das vírgulas, o que vai ficar mais ajustado é justamente o uso dessas vírgulas, porque você tem sujeitos diferentes. Quando a conjunção e repete-se com o objetivo de enfatizar alguma ideia, ela vai ser chamada de polissíndeto. Então, sempre que falarmos de polissíndeto, é que apresenta vários síndetos. Poli vem de muitos, síndeto vem de conjunções, conectores. Então, você tem vários conectores, várias conjunções. Eu alerto e brigo, e repito, e faço de tudo para ela perceber que está errada, porém nunca me escuta. Então, você tem o e, depois o porém. O e vai marcar uma ideia de adição. E aí, quando você traz ali o porém, você já marca uma ideia adversativa. Mas perceba que em todos os momentos você tem de colocar a vírgula. Utilizamos a vírgula quando a conjunção e assume valores também distintos, que não vão retratar um sentido de adição, mas sim de adversidade, de consequência. Teve febre a noite toda e ainda está muito fraca. Então, ali perceba que é sobre a mesma pessoa. Ela teve febre a noite toda, ou ele teve febre a noite toda, no caso é ela, porque é fraca, né? Ela teve a febre a noite toda e ainda está muito fraca. Então, referindo-se a ela, você tem ali uma ideia que é adversativa. Teve febre a noite toda, mas ainda está muito fraca. Então, o e ali não está assumindo um valor de adição, mas um valor adversativo. Então, é necessário que a gente olhe para o contexto para que realmente entenda o que ele quer passar. E a vírgula ali. Entre orações, para separar as orações subordinadas, adjetivas e explicativas, o que, né, dentro desse estudo, que ele vai funcionar como pronome relativo, e a gente tem vírgulas que são obrigatórias. Por quê? Porque a gente tem as adjetivas explicativas e restritivas. Nas restritivas, não utilizaremos vírgula, mas nas explicativas, elas se tornam obrigatórias. Então, preciso ali, antes do que, né, e depois da outra palavra ali, no caso é canção, trazer essas vírgulas obrigatórias. Amélia, que não se parece em nada com a Amélia da canção, não suportou seu jeito grosseiro e mandão. Então, vírgula depois de Amélia e depois de canção. Para separar orações coordenadas sindéticas e assindéticas, com exceção das orações iniciadas pela conjunção e, que já falamos. Para separar orações coordenadas sindéticas. Quando fala de sindética, é que tem síndeto.
é que tem conector. A assindética não tem conector. Pediu muito, mas não conseguiu convencer-lhe. Pediu muito, porém, contudo, não conseguiu convencer-lhe. Uma ideia ali adversativa. Para separar a oração subordinada adverbial, desenvolvida ou reduzida, principalmente se tiver anteposta a oração principal. A casa, tão cara que ela desistiu da compra, hoje está entregue às baratas. Então, perceba ali que ela é desenvolvida ou reduzida se estiver anteposta a oração principal, tá? Para separar a oração intercalada, então, o que está intercalado é o que fica ali no meio. Ficou doente, creio eu, por conta da chuva de ontem. Então, creio eu ali está intercalando. Para separar a oração substantiva anteposta à principal. Para separar a oração substantiva anteposta à principal, tá? Então, quando me formarei, ainda não sei. Então, quando me formarei é a ideia ali do tempo. Ainda não sei. Então, você tem, né, essa anteposta e a principal. Quando me formarei, a ideia do tempo. Aí precisa da vírgula ali para separar essas orações. Ponto e vírgula. Utiliza-se o ponto e vírgula para separar itens de sequência de uma sequência de outros itens. Para preparar o bolo, vamos precisar de quais ingredientes? Xícara de trigo, uma sequência de item, ponto e vírgula. Ovos, ponto e vírgula. Xícara de leite, ponto e vírgula. Então, você vai enumerando ali e vai trazendo ponto e vírgula. Utilizamos ponto e vírgula também para separar orações coordenadas que sejam muito extensas ou orações coordenadas nas quais já se tenha utilizado a vírgula. Então, é muito importante perceber isso. O rosto de tez amarelenta e feições inexpressivas, numa quietude apática, era pronunciadamente vultuoso. Então, já temos 3 vírgulas. O que mais se acentuava no fim da vida, 4 vírgulas. Quando a bronquite crônica de que sofria desde moço se foi transformando em opressora asma cardíaca, ponto e vírgula. Perceba aí que as orações são extensas, só que já foi utilizado muitas vírgulas anteriormente, né? Nem são extensas ali. Foi utilizado o quê? Muitas vírgulas. Os lábios grossos, vírgula de novo. E aí depois ele traz o ponto final para fechar, né, a ideia toda, o período, e traz que isso é uma citação de O Visconde de Inhomerim, Visconde de Tauná. Então, você tem justamente oração coordenada, que já tem utilizado muitas vírgulas anteriormente. Aí precisa ser colocado o ponto e vírgula. Travessão deve ser utilizado para os seguintes fins. Iniciar a fala de um personagem num discurso direto. Então, o discurso direto, gente, é marcado por pontuações, principalmente os travessões, porque há diálogos ali. Então ela disse, gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro. É uma fala de um personagem, então perceba. Então ela disse, 2 pontos. Gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro. Indicar mudança do interlocutor nos diálogos. Interlocutor são as pessoas do discurso. Querido, você já lavou a louça? Sim, já comecei a secar, inclusive. Então, a gente percebe ali que tem um diálogo, é um discurso, né? Mas os interlocutores mudaram. Querido, você já lavou a louça? A gente percebe que é uma mulher falando. Sim, já comecei a secar, inclusive. Então, é um homem respondendo. Então, tem uma mudança ali dos interlocutores, das pessoas do discurso. Unir grupos de palavras que vão indicar itinerários. Quando a gente fala de Belém e Brasília, nós sabemos que são regiões diferentes. Então, logo, são itinerários. Substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas. Dizem que Elvis, o rei do rock, na verdade, detestava atuar. Então, o rei do rock é quem? É Elvis. Então, é uma post explicativa, é uma frase explicativa que retoma Elvis. Por isso, a gente também está ali substituindo a vírgula, né? E colocando os travessões. Por último, aspas, que são utilizadas com quais objetivos? Isolar a palavra ou expressão que foge à norma culta. Então, tudo que foge à norma culta não está na gramática. E aí a gente vai falar de gírias, que são expressões ali faladas
pelo povo, pela sociedade, para que a gente possa se comunicar de forma mais fácil. Então, existem gírias dos surfistas, pagodeiros, né, os funkeiros. Então, essa comunicação de uma maneira mais coloquial. Estrangeirismos são as palavras estrangeiras que são incorporadas. Então, você fala de hair, você fala de night, fala de hambúrguer, né? Você traz os estrangeirismos. Palavrões, que são as palavras chulas, neologismos, que são palavras inventadas a partir de palavras já existentes, arcaísmos, palavras antigas, e expressões populares, que são ditas pela sociedade também. A aula do professor foi irada, é uma gíria, irada, muito boa, foi demais. Ele me pediu um feedback da resposta do cliente. Feedback, entre aspas, porque a gente tem aí o caso de um estrangeirismo. Feedback significa retorno. Então, esse retorno da resposta do cliente. Também utilizamos aspas para indicar uma citação direta. Ia viajar, viajei. 34 vezes às pressas, bufando com todo o sangue na face, desfiz e refiz a mala. Isso aí está em Prazer de Viajar, de Essa de Queiroz. Tem uma observação. Quando houver necessidade de utilizar aspas dentro de uma sentença onde ela já esteja presente, a gente pode utilizar marcação simples e não dupla. Ali está dupla porque é uma citação direta, né? E não tinha anteriormente aspas. E aqui a gente tem os exercícios. Vamos lá. Só apagar aqui. Espera aí. No trecho, lembro sempre a história de Ulisses Guimarães, o senhor diretas, que nunca ia a enterros e acabou não indo nem ao próprio quarto parágrafo. As vírgulas foram empregadas para isolar o quê? Gente, percebam ali. Lembro sempre a história de quem? Ulisses Guimarães. Mas quem é Ulisses Guimarães? O senhor diretas. Então, a gente percebe que está entre vírgulas o senhor diretas. Depois de Guimarães e depois do diretas, você tem ali essas vírgulas marcando o senhor diretas. Quem é o senhor diretas? Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães. Então, você tem que saber que ali é um aposto. É um aposto, ou seja, uma informação a mais sobre Ulisses Guimarães. E tem um valor substantivo, um valor, né, substantivo. Não pode ser vocativo, porque em nenhum momento ali está chamando, nem interpelando, nem nada. Não é aposto resumitivo, porque não resume nada. Ele explica sobre Ulisses Guimarães, tá? Eu não coloquei o texto, porque esse texto estaria ligado para uma interpretação, que é a próxima aula. E aí, como são só de gramática, a gente consegue observar aqui. Então, a gente tem justamente ali um aposto que é explicativo. Então, é a letra D. Está explicando quem é Ulisses Guimarães. Mesma coisa que nós vimos no exemplo que tínhamos. E a mesma relação se eu falasse Gabriela, vírgula, professora de português e redação, vírgula, mora no Rio de Janeiro. Você também consegue entender que explica e traz uma informação a mais. Não tem nada a ver com a adjunta adverbial deslocado, não traz nenhuma enumeração, nem resume, e nem chama ou interpela para ser vocativo. Então, temos aí letra D. Uma das regras para o uso correto da vírgula diz que tá? Orações coordenadas assindéticas são separadas por vírgulas. Orações coordenadas assindéticas são separadas por vírgulas. Em omissão de verbos, a vírgula é facultativa. Em omissão de verbos, a vírgula é facultativa. Segmentos restritivos são separados por vírgulas, ou oração principal anteposta à oração adverbial é sempre separada por vírgula. Vamos lá, a gente consegue encontrar tudo isso indo lá novamente na parte das vírgulas. Então, vamos ver primeiramente a letra
D, ele coloca oração principal anteposta à oração adverbial, é sempre separada por vírgula. Vamos tentar achar lá. Espera aí. Aqui são aspas, travessão. Então, a gente tem que ver lá no início. Aqui ele fala de vocativo, aqui ele fala de aposto, aqui ele fala de separar o adjunto adverbial antecipado ou intercalado. Adjunto adverbial antecipado ou intercalado. E aqui o que a gente traz? Oração principal anteposta, a oração é separada por vírgula. Oração principal anteposta. Então, difere um pouco aí. Depois, elementos de enumeração, isolar a expressão explicativa, a conjunção intercalada, separar complemento pleonástico antecipado, isolar nome de lugar, separar termo coordenado assindético. Ó, termo coordenado assindético, vim, vi, venci, separado por vírgulas. Marcar a omissão do termo antes das conjunções, oração coordenada, conjunção, vírgula para separar sentidos ou contrários da adição, oração subordinada adjetiva explicativa, oração coordenada sindética, com exceção das iniciadas pelas conjunções e, oração subordinada adverbial, olha aí, oração subordinada adverbial desenvolvida ou reduzida, principalmente se estiverem antepostas à oração principal. Para separar a oração intercalada, para separar a oração anteposta à principal. Então, até o momento, a gente já viu alguma coisa ali, né? Vamos voltar. Então, a gente tem oração principal anteposta, a oração adverbial é sempre separada por vírgula. Sempre separada por vírgula. O que ele disse lá? Para separar a oração subordinal, principalmente se estiver anteposta à oração principal. E aí nós temos as outras. Quais são os erros que nós temos, né? Aqui ele fala que segmentos restritivos são separados por vírgulas. Segmentos restritivos são separados por vírgulas, não. O que nós vimos lá, que segmentos explicativos que vão ser separados por vírgulas. Só para vocês confirmarem. Segmentos explicativos que vão ser... Peraí. Ó, segmentos explicativos, que eu tenho que achar aqui. Para separar a oração subordinada explicativa, que a gente vai ter as vírgulas de forma obrigatória. Então, ali já temos erro, ali já temos um grande erro. Jamais poderá ser a letra C. Em omissão de verbos, a vírgula é facultativa? Não, em omissão, a vírgula é obrigatória. Olha só, omissão de verbos, vírgula obrigatória. Tem um momento que ele fala isso aqui. Peraí. Omissão de um termo, omissão do verbo gostar, vírgula obrigatória, tá vendo? A vírgula aqui é obrigatória. Então, não pode ser essa. Não tem nada a ver de ser facultativa. Oração coordenada assindética são separadas por vírgulas. Uma das regras para o uso da vírgula diz que oração coordenada assindética são separadas por vírgulas. Oração coordenada assindética são separadas por vírgulas. Vamos lá. Separar termos coordenados assindéticos. Então, a gente tem aí vim, vi, venci. A gente teremos as vírgulas. Né? Então, tem que realmente voltar ali para que você consiga acertar.
Espera aí. Então, nós temos a resposta aí, letra A. Oração coordenada sindética são separadas entre si por meio das vírgulas, tá? Então, a letra A é a correta. Quando ele traz ali que oração principal anteposta à oração adverbial é sempre separada por vírgula, não, não é sempre separada por vírgula. Né? A gente viu ali que temos as possibilidades. Omissão de verbos, a vírgula é facultativa? Não, não é facultativa, é obrigatória. Segmentos restritivos são separados por vírgulas? Não. No caso, segmentos explicativos. Então, vamos para outra. Como podemos caracterizar o uso e emprego das pontuações? Espera aí. Ponto final igual a uma pausa maior, fim de uma ideia, vírgula, pausa menor, continuação de uma ideia. Vírgula é pausa longa e ponto final é pausa curta. Vírgula é início de uma ideia e ponto final, continuação de uma ideia. Ponto final, interrupção de uma ideia, vírgula, conclusão. Tanto vírgula quanto ponto final possuem funções de iniciar uma construção textual. Ponto final, gente, é uma pausa maior, é o fim de uma ideia. Você fechou o período, você trouxe ali o fechamento. Então, a pausa é totalmente maior, é o fim da ideia. Então, até o momento, a gente só tem a letra A. Beleza. Espera aí. E aí a gente tem depois vírgula, pausa menor, continuação de uma ideia. Exatamente. A vírgula refere-se, no caso, a essa pausa menor. Comprei 1 quilo de açúcar, vírgula. Depois você fala farinha, vírgula. Aí você vai, né, trazendo essas continuações de ideias até você trazer essa pausa maior, que vai ser o fim da ideia. Então, só pode ser a letra A. Essa aqui nem precisa ficar voltando lá para que a gente encontre, né, as respostas. Logo após o início da pandemia, trabalhadores se seguraram nos seus empregos. O emprego da vírgula nesse período do texto justifica-se em função de que o adjunto adverbial foi deslocado para o início da oração, a oração foi iniciada por um adjunto adnominal, a expressão que iniciou o período é um vocativo, o período foi iniciado por uma oração reduzida, ou o período foi iniciado por uma oração coordenada sindética. Gente, para ser oração coordenada sindética, tem que ter síndeto, tem que ter conjunção, né? Nós temos que ter verbo e ela tem que ser independente. Para ser oração reduzida, existe a de infinitivo, gerúndio, particípio. Ali não existe isso. Inicia com período vocativo, o período com vocativo, ali não chama, não interpela nada. Não tem sentido de interlocução. A oração foi iniciada por adjunta adnominal logo após o início da pandemia? Não tem nada a ver. A adjunta adnominal, o núcleo é um substantivo. Então, você vai avaliar se o núcleo é um substantivo e o que estiver ligado a ele, aí será um adjunto. O adjunto adverbial foi deslocado para o início da oração. É a resposta. Qual é a ordem do adjunto adverbial? Ele está no final. Então, ele foi deslocado para o início. Se ele fosse, como ele está deslocado para o início, a gente tem a resposta. Então, a vírgula se torna obrigatória. Se estivesse no meio, também seria obrigatória, que ela estaria o quê? No caso, ela estaria intercalada, e aí também seria obrigatória. Então, a gente tem a resposta, a letra A. Percebo aqui, ó, logo após o início da pandemia. Aqui é uma ideia de tempo, né? Então, você tem a vírgula aqui. O correto é que ficasse aqui no final, aí não teria vírgula. Se estivesse no meio, num sentido intercalado, também teriam as vírgulas. Vou ver se essa é muito grande, espera aí. Vamos fazer outra, espera aí. Roberto Aimer, não sei falar direito, médico especialista em gestão estratégica de pessoas, explica que as vírgulas empregadas nesse período separam oração intercalada, sujeito, aposto, vocativo ou termo deslocado. Oração intercalada
tem que ter a presença do verbo, e ela vai estar o quê? Intercalada, vai estar ali no meio, né? Termo deslocado é quando ele se desloca para frente. Então, ele ficaria na sua ordem lá no final, mas ele foi colocado na frente. Sujeito é exatamente se eu disser Carlos estuda e trabalha. Quem estuda e trabalha? Carlos. Então, ali funciona como sujeito. Aposto é justamente a informação sobre, né? Então, vocativo, não tem nada a ver. Então, percebam aqui, gente, ó, médico e especialista em gestão estratégica de pessoas. Você tem isso. Quem é médico e especialista em gestão estratégica de pessoas? É o Roberto Almer. Quem é médico? Então, você tem que se perguntar assim, quem é o médico especialista em gestão? É o Roberto. Então, uma informação a mais sobre quem? Sobre o Roberto. Se é uma informação, se é uma explicação a mais sobre ele, você só pode ter aposto. E esse aposto é explicativo. Por isso, as vírgulas ali são obrigatórias, tá? Por isso que as vírgulas são obrigatórias. Nós conseguiríamos também entender, porque aqui faz parte de um texto. Então, Roberto, então perceba aqui, Roberto Almer e explica que, né? Então, se eu tirar aqui, ó, Roberto Almer explica que alguma coisa, porque tem essas reticências. Aqui só traz a ideia sobre ele. Então, é justamente essa explicação a respeito do Roberto. Letra C. Vamos fazer essa última aqui. Ó, leia o excerto a seguir, observando as estruturas destacadas. Rio Branco, capital do Acre, poderá contar em breve com um sistema de alerta contra inundações criado por pesquisadores da Universidade de São Paulo, USP. Campos de São Carlos. Em março deste ano, fortes chuvas fizeram com que o nível do rio Acre, que corta a cidade, ultrapassasse a cota de transbordo de 14 metros, alagando ruas e casas de 5 bairros do município. Pelo menos 100 famílias foram afetadas pela cheia, que praticamente todos os anos provoca transtornos aos moradores da cidade. Então, você tem aí de onde foi tirado e tudo mais. Beleza. Percebam que você tem que lembrar que existe um que anterior, que vai retomar, que é o pronome relativo. Então, ele se encontra aqui, ó. Que corta a cidade. O que corta a cidade? O nível do rio Acre, tá? O nível do rio Acre que corta a cidade. Beleza, beleza? Tá. Famílias foram afetadas pela cheia, que praticamente todos os anos provoca transtornos. Então, você tem que praticamente todos os anos. O que praticamente todos os anos? Está retomando o quê? A cheia. Então, aqui esse que retoma a cheia, e esse que aqui retoma o rio. Que aqui retoma o rio, o que aqui retoma a cheia. Então, é o rio, a cheia. Para você saber identificar que é um pronome relativo, esses queis, você tem que olhar para a palavra anterior. O rio, o qual, corta a cidade, e pela cheia, a qual, praticamente todos os anos. Eu consigo ali, quando eu fizer uma redação, por exemplo, não repetir tanto esse que, através dessa substituição. Então, é isso que ele quer que você entenda. A justificativa para o emprego das vírgulas, que isola esses trechos, é a de que ambos se referem a adjuntos adverbiais deslocados, orações adjetivas explicativas, oração coordenada adversativa, vocativo ou aposto enumerativo. Ali, gente, não traz adjunto adverbial deslocado. Se deslocasse, ele colocaria na frente. E ele está colocando o quê? Vírgula e o quê? Vírgula e quê? Ali você tem justamente o pronome relativo, 2 pronomes relativos. E essas vírgulas são usadas porque são orações adjetivas e explicativas. Então, a vírgula se torna obrigatória, tá? Então, nas orações adjetivas e explicativas,
a vírgula se torna obrigatória, né? A gente observa isso lá na teoria, lá em cima, que eu falei para vocês. Quando forem orações adjetivas restritivas, são proibidas. Já orações adjetivas explicativas, obrigatório o uso delas. Aí você vai conseguir substituir como eu fiz. O que ali funcionando, que corta pelo o qual, em relação ao rio, e que praticamente em relação à cheia, a qual. E aí você sabe que só pode ser aí letra B. Show? Então, gente, não é difícil. Claro que realmente tem que entender a teoria para que comece a praticar não só esses exercícios, como muitos outros, e aí a gente vai seguindo esse caminho, dando tudo certo. Mas entendam a teoria para que depois façam, né, treinem essa parte dos exercícios. Ótimo dia aí para vocês, uma semana abençoada, tudo de bom.